Efésios capítulo 2, versículo 19. As séries de mensagens são séries de mensagens de perseverança. E hoje o tema, nós vamos dar continuidade a esse tema, falando sobre fortalecimento espiritual. Um segredo que você precisa saber, ok? E nós já sabemos que segredo é esse, né? Nós sabemos que para ser fortalecidos no Espírito, existem várias disciplinas que nós precisamos colocar em prática. Uma delas, oração, jejum, leitura da palavra, tempo sozinho com Deus, de intimidade, de comunhão, consagração de vida ao Senhor, busca ao Senhor nas madrugadas. Tudo isso, queridos, acabam trazendo fortalecimento para o nosso espírito, amém? Tudo isso acaba gerando em nós poder, porque o homem ele é espírito, amém? O homem ele é espírito, o homem não é alma, o homem não é corpo, o homem é espírito. E a força do homem, e eu digo homem, mulher, vem realmente quando Deus libera poder, unção, o seu espírito. E nós precisamos disso, amém? Então nós entendemos que essas disciplinas espirituais são indispensáveis, são fundamentais. Porém, nós estamos falando sobre algo muito importante que infelizmente pouco se tem falado, como estratégia e como forma poderosa de fortalecimento. O nome disso é igreja local. Querido, em nome de Jesus, nós precisamos nos apaixonar pela igreja local. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. É necessário, sabe, clamar ao Senhor dia após dia, para que o Senhor gere dentro de nós uma paixão sobrenatural pela igreja local. Por quê, pastor? Por que isso? Porque Jesus estabeleceu a igreja. Jesus, ele edificou esse negócio. Jesus, ele simplesmente olha para 12 homens e chama esses 12 homens para estar com ele. Ali, queridos, eu começo a vislumbrar a igreja. Jesus chamando 12 para estar com ele, andando com ele. Isso quer dizer que Jesus não chamou aqueles 12, sabe, de uma maneira individual. Pedro, ande comigo, vamos embora. Agora, Pedro, sente-se um pouquinho, vai para tua casa, porque na próxima semana agora é João, tá? Aí João, venha andar comigo. Não! Quando Jesus chama os 12 para estar com ele, ele está chamando os 12 para estarem juntos com ele. E aí você imagina o que acontece com tudo isso. Você vê nesse meio, um tendo inveja do outro, né? A inveja se levanta, um querendo ser maior do que o outro, ter um lugarzinho de destaque, né, com Jesus, né? O outro, né, se colocando como porta-voz de todos, ali, né? Diga para o mestre, fala com ele, né? Então, nesse emaranhado de gente, né, você vê de tudo. E logo quando o Senhor Jesus chama os 12 para estar com ele, você já percebe que a junção de pessoas, a unidade de pessoas, traria de uma certa forma alguns percalçozinhos, algumas situações não muito agradáveis, não é verdade? Eu sabia disso. Agora, quando a gente olha, querido, por exemplo, para a arca, e arca para a gente é sinônimo de arca de Noé. Arca de Noé, quando você olha arca, pensa arca de Noé, o que
isso representa para você? A arca, vê se faz sentido. A arca de Noé nos traz uma ideia de salvação, amém? Eu só consigo ver isso na arca, salvação, porque uma chuva torrencial estava por vir, e ia inundar tudo, e acabar com toda a raça humana, todo o universo praticamente seria, toda a terra seria devastada. E aí você vê a arca como um sinal de salvação. Pergunto para você, será que é agradável estar dentro de uma arca com tantos animais ali, fazendo as suas necessidades naquele ambiente? O cheiro não seria nem um pouco agradável, na verdade, Esse confinamento, repare que as circunstâncias, por estar numa arca, não era nem um pouco agradável. Mas eu te pergunto, se você estivesse naquele tempo, você preferiria ser destruído pela água? Ou você entraria na arca? Irmãos, eu entraria na arca. Se preciso for, faria, da bosta lá do elefante, grandona, de travesseiro, se fosse possível. Mas ficar fora da arca não ia ficar, não. Eu não ficaria, não. Pastor, o senhor está dizendo isso por quê? Igreja local, queridos, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Não com todos esses detalhes que eu passei para você, mas com detalhes peculiares do ser humano. Tem coisas, irmãos, que não cheiram bem numa reunião, num estar juntos, num congregar, num viver em unidade. Nem sempre agrada. Tem coisas, sabe, que não soam bem aos nossos ouvidos. Tem coisas que nós não admiramos e não gostamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa de Jesus aqui, Ele voltaria e levaria consigo a sua igreja. A igreja que Ele edificou, que Ele estabeleceu na terra. Então eu posso dizer para você, querido, que igreja local é um meio pelo qual seremos salvos. Eu preciso viver em unidade. Eu preciso estar juntos uns com os outros. Nós precisamos ter o mesmo cheiro. Igreja local é uma ideia de Deus, irmãos. É um projeto de Deus para a humanidade. A solução para Lagedão está na igreja local. Se a igreja local funciona, a cidade prospera, a cidade é abençoada. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. O que vai fazer a diferença numa cidade é a igreja local, é a qualidade da igreja. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Efésios 2:19. Efésios 2:19 diz: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Diga comigo, edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Amém? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, queridos, é trazendo uma palavra muito importante ao coração da igreja gentílica.
da igreja de Éfeso, uma igreja gentílica. E o que é uma igreja gentílica? É uma igreja, sabe, que não faz parte, que não corresponde, na verdade, os seus membros a judeus, né? Os efésios não eram judeus, logo eles eram gentios. E aí o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus. Antigamente a ideia de família de Deus estava apontada e atrelada apenas para o judeu. O judeu era a família de Deus, o judeu era o povo de Deus, exclusivo do Senhor. Os outros, na verdade, eram pagãos, não pertenciam à família de Deus, não pertenciam ao povo de Deus. Então Paulo diz para os irmãos de Éfeso: vocês já não são estrangeiros mais, vocês já não são, sabe, gentios, forasteiros, mas vocês são cidadãos dos santos, concidadãos, cidadão com os santos. Já não há mais diferença entre vocês e os judeus. Todos vocês fazem parte da família de Deus, sem diferença. Judeu não é melhor do que gentio, nem gentio é melhor do que judeu. Gentios e judeus são famílias de Deus, amém? O exemplo disso somos nós. Nós somos uma igreja gentílica, gentios, mas somos povo de Deus, família de Deus, amém? Por causa de Jesus. Ele uniu os povos, as raças. Hoje nós somos, sim, filhos de Deus por causa do Senhor Jesus, amém? E aí, queridos, nós começamos a falar sobre a importância da igreja local no fortalecimento espiritual de cada crente. Semana passada nós falamos que a igreja local, ela foi constituída por Jesus para reunir a família de Deus. E como base, nós aplicamos o versículo 19, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós comparamos a igreja local com um lar. A igreja local é um lar que tem como pai, Deus é o pai desta família. Nós estamos debaixo da autoridade do nosso paizão, de Yahvé. Ele é o nosso pai, a família é dele, nós somos os seus filhos. Jesus é o nosso irmão mais velho, amém? E nós estamos nessa família, e nós comparamos essa família como um lar. Por mais que um pai ou uma mãe possa ser duro para com o filho, ele nunca deixa de ser pai e mãe. Por mais que haja o maior rebuliço dentro do lar, brigas, divisões, guerras, um querendo prejudicar o outro, porque isso acontece em família, sim ou não? Famílias acontecem essas coisas. Um ter inveja do outro, tem isso na família? Tem, né? Um querer passar a perna no outro, na família tem? Tem muito, né? Então, queridos, quando nós falamos de igreja local, que vem à nossa mente, é isso, é um lar, é um ambiente onde se convive pessoas diferentes. Eu acredito que você já percebeu, você que tem filho, você já percebeu que um é diferente do outro, né? Nasce um, oh, que bonitinho e tal, aquela coisa. Nasce o outro, que bonitinho e tal. Mas quando você vai ver, são diferentes, né? Diferente uns dos outros. E pensa, né, num povo que gosta de brigar. É o povo, né, são os irmãos, as crianças, gostam. As crianças brigam por tudo, né?
Mas é interessante que depois que cresce não briga tanto assim, né? Principalmente quando amadurece. Porque tem alguns que crescem e tem outros que amadurecem, né? Tem outros que crescem e amadurecem. Tem outros que só crescem, né? Tem outros também que só amadurecem, não é? Não? Tem outros que só amadurecem. Não ri não, cheio. Ai, meu Deus. Mas, irmãos, isso é lá, isso é família. A gente convive dessa maneira, né? Depois que tem os pega pra capar, o que acontece? Se reconcilia. Irmão é irmão para sempre. Não importa o que o outro fale, ou o que o outro diga. A partir de agora, você não é mais meu irmão. Isso é infância, isso é criancice. Nunca vai deixar de ser. Está lá o sangue que comprova. É irmão. E não tem como quebrar isso. Amém? Família de Deus é assim. O grande problema, irmãos, é que a gente quer ser igreja local. Quando falamos que somos família de Deus, damos um uhul, glória a Deus, eu sou família de Deus. Mas quando chega essa ideia de que eu preciso conviver em um lar, em família, aí as coisas começam a entorrar. Entenda uma coisa, por mais que o teu irmão, e aí eu digo teu irmão em Cristo, por mais que ele tenha feito a maior presepada com você, ele nunca vai deixar de ser seu irmão. Se de fato ele foi alcançado por Jesus, você pode ignorá-lo, você pode rejeitá-lo, você pode falar mal dele, mas o Pai está olhando, está dizendo, ele é o seu irmão. Caim, aonde está o seu irmão? Por acaso eu sou tutor dele, Senhor? Por acaso eu sou responsável por ele? Por que o Senhor me pergunta, cadê o meu irmão? Porque você tem responsabilidade sobre ele. Vocês são irmãos. E você precisa cuidar do seu irmão. Você precisa, sim, se importar com o seu irmão. Queridos, esse negócio de família de Deus, esse negócio de igreja local é muito sério. Tem muitas pessoas que estão fracas, bambas na fé, simplesmente porque não têm entendido a importância da igreja local. Não têm entendido o quanto é importante você se apaixonar pela família, por esse negócio. E muitas pessoas estão parando no meio do caminho. Quantas pessoas começaram bem e já ficaram no meio do caminho? Conheço muitas. Pessoas que foram relevantes demais no reino de Deus. Mulheres de Deus, super usadas pelo Senhor. Mas decidiu parar. Decidiu desistir porque não aguentava mais conviver em família. Se decepcionou com a igreja. Se decepcionou com as pessoas. Ora. Só se decepciona alguém que alimenta algo muito acima pelas pessoas. Se alimenta, sabe, de uma expectativa muito grande nas pessoas. E aí a palavra de Deus diz o quê? Maldito é o homem que põe toda a sua confiança no homem. O motivo pelo qual muitos estão se perdendo, porque eles têm colocado toda a sua expectativa nos homens. Não é porque confia, não, irmãos. Nós precisamos confiar uns nos outros. E é aquele negócio. Eu acredito no meu irmão, até que se prove o contrário. Se ele disse, eu acredito, até que se prove o contrário. Nós precisamos confiar, acreditar nas pessoas. O grande problema que muitos estão ficando para trás é justamente porque
Porque tem colocado uma expectativa excessiva. E ei, entenda uma coisa: o único o único ao qual nós devemos colocar toda a nossa confiança em Deus, Ele não falha, amém? Ele é fiel, Ele não nos decepciona, não nos decepciona. E aí, queridos, precisamos também entender, além de que a igreja local ela foi construída por Jesus, para reunir a família de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 20 de Efésios 2, nós vemos que a igreja local também, ela está edificada sobre um fundamento inabalável. Por isso a importância da igreja local. Por isso que nós somos fortalecidos quando levamos a sério a igreja local, quando amamos a igreja local, como fazemos parte da igreja local. A igreja local, ela está edificada sobre um fundamento inabalável. O apóstolo Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, pedra de edificação, de sustentação. Irmãos, terrível coisa é um ser humano inconstante. Já parou para pensar nisso? Existem muitas pessoas que são inconstantes, isso é terrível. Existem muitas pessoas que são instáveis, sem uma base sólida na vida. Pessoas assim, irmãos, entenda uma coisa, não são levados a sério, em hipótese alguma. Pessoas assim, sabe, eles não conseguem alcançar nada relevante na vida. Por quê? Porque são instáveis, porque são inconstantes, não tem uma base sólida. E aí o apóstolo Paulo diz que a igreja local, ela está edificada sobre um fundamento inabalável. A igreja local, querido, é algo muito sério e é olhado com muita seriedade. E essa igreja, a igreja do Senhor, ela é edificada sobre esse fundamento inabalável, que é Ele mesmo, justamente com o propósito de trazer credibilidade, com o propósito, sabe, de mostrar relevância, de ser relevante na sociedade aonde ela foi instaurada, edificada. Quando nós falamos, irmãos, sobre inconstância espiritual, aí que a coisa pega. Nós estamos falando de pessoas inconstantes, de pessoas, sabe, que não são firmes, que balança para um lado, balança para o outro, não são pessoas estáveis. Mas quando a gente fala de inconstância espiritual, aí a coisa fica muito mais séria ainda. Tiago 1,7. Tiago capítulo 1, versículo 7 e 8. Diz assim: não pense tal pessoa, preste atenção, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O que Tiago está querendo dizer nesse texto aqui? Paulo está dizendo que esse tipo de pessoa não consegue receber nada de Deus, não consegue alcançar nada de Deus, justamente porque há uma inconstância nela. E aqui, queridos, muitas luzes são jogadas sobre algumas questões das nossas vidas. Por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós esperamos em Deus?
que nós desejamos, que nós ansiamos. Porque temos muitas dificuldades, sabe, de alcançar um outro patamar de espiritualidade. Porque temos tantas dificuldades de avançar na vida. Por que parece que as coisas sempre se repetem, nada avança? Por que parece que a nossa vida fica andando em círculos e nunca conseguimos romper, avançar, mas fica sempre girando, girando, girando? É justamente por isso, por causa da inconstância espiritual. Ora é fogo puro, ora estou sapateando, girando no poder, é Deus no céu, na terra, e aquela coisa. Ora, estou mais, ou estão mais, para mundanos, indiferentes, apáticos, nem aí para nada, sabe? O nome disso é inconstância espiritual. E todo aquele que é inconstante, o apóstolo Tiago, ele vai falar: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Ah, mas não vai mesmo. Porque tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. Queridos, em nome de Jesus, pegue essa palavra. Mas pegue essa palavra para que você venha refletir como está a sua vida. Amém. Por que as coisas não estão acontecendo? Em nome de Jesus. Entenda uma coisa: a igreja é o lugar onde a palavra de Deus é semeada nos corações. A palavra de Deus é a única coisa que tem poder para mudar a vida do homem. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que arranca todos os enganos. Ela que muda a vida das pessoas. É a palavra. Quando nós nos reunimos como igreja do local, e eu creio que o Senhor Jesus, Ele faz isso com um propósito. O propósito é trazer a visão para todos. Amém? Lembra do que eu falei no início? Ele poderia ter chamado os 12 de maneira individual. Pedro, vem aqui. E aí ele vem e passa a visão. Visão, agora Pedro, vou trabalhar com João. João, vem para cá. Poderia fazer isso. Mas quando ele chama os 12 para estar com ele, o propósito é o quê? É trazer a visão para todos. Uma visão só. Porque eu trago para um, depois eu trago para um outro, e às vezes essa visão ela acaba se perdendo. Quando trazemos uma visão para toda a igreja, é difícil se perder a visão, porque enquanto um pode até esquecer, mas o outro está lá e fala assim: não, irmão, o caminho é aqui, nós estamos sendo orientados para trilhar para cá, ó, a direção é essa aqui, o apontamento é para cá. Ah, mas eu pensei que era para lá. Não, irmão. Fulano, vem aqui. Qual é o apontamento que nós temos recebido de Deus? Através dos nossos pastores. Para cá, não é? É. Então, queridos, fica mais fácil de trabalhar a visão. Por isso que nós nos reunimos como igreja local. Como igreja local nós traçamos a visão, a direção que Deus tem trago, tem dado. E aí a igreja, ela segue, ela vai nessa direção, ou deveria ir nessa direção. E aí as coisas começam a acontecer. O chamado é para todos estarem juntos, e juntos com o Senhor, para que a visão não se perca no meio do caminho, para que haja uma direção. Eu tenho alguns pastores que têm várias igrejas. Ele tem a igreja, a sede, e tem as outras igrejas que são núcleos, e estão ligados a essa igreja. Como que eles trabalham? Simples. A mesma palavra que é pregada no domingo na sede é pregada em todos os núcleos. Não é o mesmo pastor que prega, porque ele não é onipresente, né?
Mas os pastores que vão pregar nos núcleos, eles já saem com o esboço da mensagem e é pregada na sede. Então o que é pregado na sede é pregado em todos os núcleos da igreja. Para que isso? Para que a visão ela seja lançada para toda a igreja. O núcleo, ele vai receber a mesma direção que os irmãos que estão na sede estão recebendo. O outro núcleo da outra cidade. Assim, a igreja que está debaixo da autoridade daquele pastor, debaixo da unção do pastor ali, do cajado do pastor, ele recebe a direção de Deus, e então ele traz para toda a igreja, todo o rebanho, na cidade vizinha, aonde ela estiver, recebe a mesma palavra. As canções praticamente são as mesmas. Tudo acontece. O que acontece em uma, acontece na outra. Isso, queridos, é uma ideia de semear a visão, semear a palavra, né? O pastor, ele está alimentando todo o rebanho que está debaixo da responsabilidade deles. E aí, quando nós estamos falando de palavra, igreja é lugar onde a palavra de Deus é semeada nos corações. Nós precisamos entender, irmãos, que através dessa palavra nós somos consolados, nós somos fortalecidos, encorajados, repreendidos, instruídos, alimentados. Você sabia, querido, que toda formação espiritual, toda formação psicológica, emocional de uma pessoa, ela é forjada na igreja local? Faça uma comparação de uma pessoa que foi instruída na igreja, cresceu na igreja, sendo alimentada. Você vai ver a diferença dela para uma que não foi. É claro, a questão emocional, ela é afetada, espiritual, psicológica, é diferente. É diferente. Certa vez eu ouvi de uma educadora, daqui de Lajedão mesmo, e essa educadora chegou e falou assim: nossa, seus filhos são muito diferentes, seu filho é muito diferente. Ela estava falando do Emanuel, foi daqui da Comunflas, né? Muito diferente. O que ela estava querendo dizer? E olhando para o Emanuel, havia uma diferença muito grande do Emanuel para as outras crianças, né? E aí ela foi, elogiou e tudo mais e tal. Eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos: que uma criança que era educada dentro da igreja, alimentada pela palavra, ministrada ali, ela acaba sendo envolvida. Eu não vou dizer que todas, né? Mas eu estou dizendo que a igreja local, ela tem essas ferramentas, sabe, para trabalhar todo esse conjunto. Não importa ser, né? E ela trabalha, ela tem esse poder de trabalhar, trazer formação espiritual, psicológica, emocional, muito maior do que aqueles que estão fora. Por que isso? Simplesmente, queridos, porque o ambiente da igreja local é um ambiente, sabe, da manifestação da presença de Deus. É um ambiente onde a palavra de Deus é liberada. E a palavra de Deus muda vidas. Amém? E eu tenho que dizer uma coisa: muda a vida daqueles que se deixam mudar. Tem esse detalhe. Porque talvez você possa pensar: mas pastor, mas e fulano de tal? Mas e Beltrano, e Cicrano? Não, você não tem que pensar em Beltrano, Cicrano. Tem que pensar em você. A palavra, ela é poderosa. Isso é incontestável. A questão é: eu tenho deixado ela mudar a minha vida? Ela tem mudado a minha vida? Porque ela tem poder para mudar. Ela é poderosa e eficaz.
mais penetrante, cortante que espada de dois gumes. Ela vai no mais profundo do ser, do homem. E ela faz divisão. Tem medulas, alma, espírito, medulas. Ela faz a separação. Agora, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: ela só muda aqueles que se deixam ser mudados. Amém? Não foi à toa, irmãos, que Jesus investiu esforços em construir a igreja, onde ele seria o fundamento principal. Igreja só é igreja quando há ajuntamento de pessoas. 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Olha só o que Pedro diz. Ele nos compara como lajotas, ok? Pedro está nos comparando como lajotas. Vocês são pedras, lajotas vivas. Estão sendo utilizados para a edificação de uma casa espiritual. Entenda, a igreja, essa casa espiritual, ela é construída, sabe, por pedrinhas, pedras vivas. Eu, você, é um juntado no outro, coladinho no outro. E aí esse edifício, ele vai sendo criado. Repare, e ele está dizendo: olha, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa. Eu nunca vi uma casa sendo edificada com uma lajota lá, outra cá, outra colar. As lajotas têm que estar juntas para formar uma casa. E tem gente que diz: não preciso estar na igreja local, porque a igreja sou eu. A igreja é você, quando você está com seu irmão. Se não está junto, não é casa de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos esse templo do Espírito Santo, não é isso? Casa de Deus. Mas ele está dizendo isso para a igreja. Ele não está dizendo para uma pessoa. Quando o apóstolo diz que nós somos templos do Espírito Santo, ele está trazendo uma mensagem, uma palavra. Não é para uma pessoa, ele está dizendo para uma igreja. Ele diz: vocês são templo do Espírito Santo. Então, queridos, é muito importante. Igreja só é igreja quando há ajuntamento de pessoas salvas. Tem esse detalhe ainda. Tem que ser salvo. E mais, vocês estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual com um propósito, para serem sacerdócio santo, ou seja, para que vocês juntos possam oferecer a Deus culto, adoração, porque é isso que o sacerdote faz. Ele oferece sacrifício a Deus, sacrifício de louvor. E aí Deus aceita ou não aceita, vai depender do sacerdote. E aí Pedro está dizendo isso, para vocês serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Igreja local está edificada sobre o fundamento inabalável. Ela é importante. Eu não posso negligenciar. Eu não posso de forma alguma desdenhar disso. Até porque foi o próprio Jesus que estabeleceu. Eu tenho que olhar com seriedade, com amor, com paixão pela igreja. Outra coisa, a igreja local, irmãos, não é lugar de gente perfeita, mas um lugar de aperfeiçoamento. Vamos falar juntos? A igreja local não é lugar de gente perfeita, mas é um lugar
de aperfeiçoamento, hein? No qual, versículo 21, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, no qual todo edifício é o quê? Ajustado. Nós estamos sendo ajustados, sim ou não? E é no ajuste, e é no aperto, irmãos, que esse edifício cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Está entendendo? Faz sentido essa palavra para você? Todo edifício, ele é ajustado. E o tal do ajuste muitas vezes incomoda, não? O tal do ajuste muitas vezes acaba tirando a nossa paz. O ajuste, sabe? Muitas vezes incomoda. Mas só cresce mediante ajuste. Se não houver ajuste, não cresce. Não adianta, querido. Na hora do ajuste, pular. Quem pula na hora do ajuste não cresce. E aí, venhamos e convenhamos. Chegamos aqui, então, sabe, a conclusão. Por que muitas igrejas não crescem? Porque muitas igrejas são irrelevantes. Chegamos no ponto. Porque muitas igrejas, na verdade, sabe, não são relevantes na cidade. Porque na hora do ajuste, pula. Na hora que está sendo ajustado, vamos trocar de pastor? Se o pastor não presta, o pastor é chato. Na hora que a coisa está vindo mesmo, a cobrança, já deu. Já completou 3 anos? Já completou 3 anos, gente? 3 anos e meio? Está na hora de soltar, está na hora de dar linha na pipa. Libera, vamos chamar outro. Sabe o que acontece? Nunca cresce. O que cresce, na verdade, são os problemas. E a coisa não avança. No qual todo edifício é ajustado. Igreja é lugar de ajuste. Igreja é lugar para quem de fato, sabe, almeja alcançar o céu. Igreja é lugar para aqueles que estão dispostos a pagar um preço alto para viver eternamente com Deus. Igreja é para gente forte, para gente que tem objetivo e propósito eterno. Para quem não tem um objetivo, um propósito eterno, igreja não é lugar. Porque todo ajustamento que acontece dentro de uma igreja local aponta para a eternidade. É na igreja local que a gente aprende a ser humilde, submisso, obediente. É na igreja local que o orgulho é quebrado. Posso dizer isso, já passei por tudo isso e passo ainda. Eu vou deixar de passar quando Jesus voltar. A gente passa por isso, a gente é ajustado. Já precisei, sabe, me humilhar publicamente. Se preciso for, me humilho novamente. Não tem problema nenhum com isso. Se for necessário, a gente humilha novamente. Igreja local, queridos, é um lugar para quem realmente almeja viver as delícias de Deus na eternidade. Aqui é doloroso, não é fácil, mas aquilo que está sendo preparado para nós vale a pena. Amém? Muitos ficam desapontados com determinadas atitudes no seio da igreja local, não é verdade? Os desapontamentos, desconfortos acontecem pelo fato da igreja, queridos, estar em aperfeiçoamento. É por isso que existe isso dentro da igreja. É na igreja, irmão, que o crente é aperfeiçoado.
Toda construção causa alguns transtornos, nós sabemos. Mas quando tudo fica pronto, nós vemos quanto valeu a pena. Nada, irmãos, nada na vida vem pronto. Ou na sua vida vem. Na minha vida nada veio pronto. Foi necessário construir. Muita luta. Sabe? Nada vem pronto. O ser humano é um ser em constante transformação. A área profissional precisa ser transformada, sim ou não? Ou melhor, precisa ser formada. A área profissional. Eu preciso me formar na área profissional. Precisamos, sim. Os relacionamentos sociais precisam ser construídos, sim ou não? E os relacionamentos conjugais precisam ser construídos, formados? Por que na igreja tem que ser diferente? Me responda. Por favor, me dá essa resposta. Se para eu me tornar um grande profissional, eu preciso passar por formação. Se para me relacionar com pessoas, é preciso construir. Não acontece da noite para o dia. Se a vida conjugal requer ajustes, formação, por que a igreja tem que ser diferente? Por que não pode ser formado? Por que não pode ser construído? Entenda uma coisa, irmãos. A igreja são pessoas. Igrejas são pessoas. O ajuste faz parte da formação da igreja na terra. Assim como o crescimento. À medida, queridos, que a igreja é ajustada, a mesma tende a crescer. Quando há um ajuste na igreja, ela cresce. Quando ela não cresce, é porque ela não foi ajustada. Crescimento vem do ajuste. Na verdade, não sou eu que estou dizendo, tá bom, irmão? Quem está dizendo aqui é Pedro. É Paulo, melhor dizendo. Carta aos Efésios. No qual todo edifício é ajustado e cresce. Paulo está dizendo, para crescer, tem que haver ajuste. Entenda uma coisa, o ajuste, conforme Paulo diz, ele é fundamental para o crescimento em maturidade espiritual. Pois sem crescimento espiritual, ela se torna incapaz de ser santuário santo no Senhor. Em casa, não há possibilidade das pessoas sofrerem ajuste. Por isso que eu digo, desigrejados, essa questão, né, está em moda hoje, os desigrejados. É impossível que uma pessoa dentro da sua casa ela consiga crescer, porque o poder do crescimento, do avanço, da maturidade está quando nós estamos sendo ajustados juntos. A igreja é ajustada. Dentro de casa é impossível sofrermos ajustes. Por isso que a Bíblia enfatiza sobre a importância da igreja local. Muitas vezes as pessoas não entendem que estão sendo ajustadas pelo Senhor quando se deparam com desafios, cobranças, correções, que as sobrevêm, acabam se rebelando, decidindo tomar um outro rumo para as suas vidas. Entenda uma coisa, queridos, nós estamos sendo forjados pela palavra para nos tornar um santuário santo no Senhor. E aí, nesta construção, paredes precisam ser derribadas. Paredes precisam ser jogadas ao chão. As paredes nada mais são que filosofias que absorvemos ao longo da nossa vida e são contrárias à palavra de Deus. Não, dá uma olhada para mim, por favor.
se está normal, acho que está. As paredes, irmãos, elas são representadas pelo pecado, sabe? Que insistem em nos perseguir. O orgulho, a inveja, a mentira, a ira, a impureza sexual, a fofoca, tudo isso são paredes que precisam ser demolidas em nossas vidas para que a construção do santuário santo venha a ser erguida. Ou quando você entrega a sua vida a Jesus, você já vem para a igreja limpinho, no jeitinho. Quando nós acabamos indo para Cristo, queridos, essas paredes estão lá e elas precisam ser derribadas, sabe? Pessoas vêm do mundo para a igreja de todo jeito, com as suas dificuldades, com os seus problemas, e é aqui na igreja local, irmão, que essas pessoas têm essas paredes derribadas, alcançam vitórias, começam a viver uma vida de santidade. É na igreja local. É na igreja local. Entenda uma coisa, eu e você não somos perfeitos. Por isso nós precisamos nos deixar, sabe, ser aperfeiçoados pelo Senhor. E esse aperfeiçoamento só acontecerá na igreja local. Salomão diz que o ferro, ele afia o outro ferro. Assim o homem afia o outro homem. Só crescemos se nós estivermos no meio de pessoas. Para que eu venha obter maturidade, para que eu venha estar afiado, eu preciso de pessoas. Ferro afia o outro ferro, e o homem afia o outro homem. Amém? Precisamos entender isso. Por último, a igreja local é a única que pode nos levar a ser a habitação de Deus. Vamos falar juntos? A igreja local é a única que pode nos levar a ser a habitação de Deus. Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Edificados juntos. No Senhor nós estamos sendo edificados juntos para nos tornar morada de Deus por seu Espírito. Cristo, ele é o cabeça da igreja, amém ou não amém? Através dele estamos sendo edificados juntos para nos tornarmos habitação de Deus, através do seu Espírito. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Como que Deus trabalha, como que Deus age, como que Deus move, para que possamos alcançar sim esse patamar, esse nível de morada, de santuário do Senhor, tabernáculo do Senhor, casa do Senhor, sabe? E aí nós entendemos aqui no texto que não é possível ser habitação de Deus fora da igreja. Não é possível ser edificados fora da igreja. Não tem como. Quando nós deixamos de congregar um só dia, deixamos de ser fortalecidos. Eu digo isso porque eu sei como funciona. Já passei por essa fase. Já passei pela fase de ter preguiça de ir para a igreja. Já passei por essa fase de ter desânimo de estar nesse ambiente. Já passei por essa fase. E eu sei, quando eu deixava de congregar, vinha sobre mim um desânimo enorme, um abatimento espiritual enorme, uma fraqueza espiritual enorme. Eu não conseguia ler Bíblia, não conseguia orar direito, as coisas não fluíam na minha vida. E aí, queridos, quando nós acabamos deixando de congregar,
e não somos fortalecidos por conta disso, como resultado disso tudo, acabamos nos tornando presas fáceis. E aí o diabo começa a nos prender nos vícios. O diabo começa a nos prender nos atos, em algumas atitudes terríveis, danosas. E a gente não tem força para sair desse laço. Ele acaba laçando com vários tipos de fortalezas, de dificuldades que nós tínhamos antes de se converter, sabe? Parece que volta tudo novamente. Tudo acaba retornando. Isso simplesmente pelo fato de não deixarmos congregar. Há um enfraquecimento. E aí, queridos, a habitação de Deus, ela é formada pela unidade dos materiais necessários para a construção. Nós estamos sendo edificados juntos. Isso nos mostra o que Deus deseja fazer na sua igreja. Demanda unidade de pessoas salvas e redimidas pelo sangue de Jesus. É por isso que Paulo fala sobre isso, sobre essa questão de nós estarmos sendo edificados juntos. Ele está falando de unidade. Requer, a igreja do Senhor Jesus, ela requer a unidade de pessoas salvas. Não podemos, queridos, aceitar divisão, simplesmente porque a divisão, ela impede o crescimento. Ela impede o crescimento da igreja como um todo. E ela nos impede individualmente também de crescer, de amadurecer, de avançar.